Gostaria de perguntar sobre transmutação de espírito. Melhor dizendo, há uma relação entre TDAH e transmutação do espírito? Explico melhor. Fui diagnosticada aos 73 anos de idade como uma pessoa TDAH. Durante grande parte da minha vida, ou pelo menos até uns 15 anos atrás, eu tinha um raciocínio um pouco lento, o que me incomodava bastante. Eu sabia o que deveria responder diante de certas questões, porém, as respostas vinham sempre atrasadas, como se fosse uma poda. Muitas vezes acreditei ser uma proteção mesmo, diante do que eu poderia responder, comprometendo o meu relacionamento pessoal ou criando situações em que viesse a me arrepender. De uns anos para cá, parece ter destravado algo e meus pensamentos fervilham de tal forma que precisei de terapia. Não tenho lentidão de raciocínio e parece ainda que me foi tirado um véu que me cobriam as ideias. Uma pessoa aparentada, ao saber do meu diagnóstico, me esclareceu que isso seria uma transmutação do espírito. Eu gostaria de ouvir vocês sobre esse tema. Gratidão. É com vocês. Bom, eu desconheço esse termo transmutação de espírito. Não sei o que se trata, não conheço nenhuma literatura segura que fale sobre esse assunto. Então, não posso opinar sobre esse tema. Sobre TDAH, o que a gente tem ouvido e visto alguns comentários de especialistas é que tem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Existe, sim, muitas pessoas que tinham subnotificação de TDAH e que agora estão sendo identificadas com esse tipo de transtorno. Mas os mesmos especialistas dizem que hoje pode estar acontecendo uma sobrenotificação, em que se procura encaixar as pessoas dentro desse formato e dizer a elas que elas possuem algum tipo de dificuldade dessa ordem. Então, a gente precisa ver com reservas todas essas coisas. É bom procurar mais diagnósticos sobre isso. Nós estamos vendo um período de muita conturbação. Então, TDAH, autismo, tem tido uma quantidade muito grande de diagnósticos e alguns especialistas já se preocupam com a quantidade de pessoas que estão sendo rotuladas dessa forma, sem que necessariamente você possa dizer que elas se enquadram nesse tipo de classificação. A própria classificação tem sofrido muitas alterações nos últimos tempos. Então, aí, é importante você que recebeu esse diagnóstico, guarda e verifica o que é que isso te diz em termos de realidade. E começar a observar até que ponto isso vai levar a uma mudança de vida, porque às vezes as pessoas recebem diagnóstico ou se creem, mesmo sem um laudo técnico nesse sentido, mas se creem dessa forma, até para que elas tenham uma apresentação diante da sociedade com um pouco mais de permissão. E aí a gente precisa estar atento para isso. Um diagnóstico dessa ordem, ele precisa ser investigado do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico. Se a pessoa tem esse tipo de apontamento, olha, você possui determinada coisa, eu preciso saber aonde que isso vai ter reflexo na minha vida, porque para eu diagnosticar uma pessoa com uma determinada característica, e isso não comprometer a vida de relação, não comprometer a vida profissional, não comprometer a minha vida familiar, não comprometer nenhum aspecto da minha vida, apenas para eu ter um diagnóstico, ele não me serve de muita coisa. Os diagnósticos no campo do comportamento, da emoção, eles precisam ser tidos como relevantes na medida em que, ao se identificar esse tipo de circunstância,
Eu preciso de um acompanhamento médico para que eu consiga ir para a faixa da chamada tipicidade, para que a pessoa não tenha graves comportamentos no campo familiar, no campo profissional, social, né, para que ela possa estar bem. Mas se a gente leva com razoável equilíbrio a nossa existência, os diagnósticos vão ser vistos com reserva, sob pena de repente, eles se converterem em apenas uma notícia, que não nos levam a uma profunda reflexão sobre isso. Eu estava outro dia vendo um documentário sobre essa questão e o especialista estava falando que algumas das personalidades que a gente tem hoje, famosas da nossa mídia, e que são apontadas com determinados transtornos, precisa ser visto com reserva, porque são pessoas que têm uma vida normal, levam uma vida normal, têm tudo normal, só tem o rótulo. Aí, mas por que isso? Por que essa preocupação em rotular as pessoas com esse tipo de situação? Então, não se preocupe tanto com isso. Leve sua vida, leve com leveza. Não se aflija com isso, porque às vezes a gente recebe um rótulo, vai para a internet, a característica que a pessoa nos apontou, a gente lê pelo quadro mais grave e adoece só de ler aquilo que disseram sobre nós, quando a gente poderia levar uma vida de razoável equilíbrio. E aí, Sâmia? Olha, eu acho que o Elahá falou da melhor parte, né, do que deveria falar em relação ao próprio diagnóstico e como nós devemos encarar esse tipo de diagnóstico, né? A transmutação, ele simplesmente significa, é de origem latina, do latim, ele significa transformação. Então, quando você pergunta, será a transmutação do espírito? Você está perguntando, será que é o espírito que se transformou? A transformação do espírito, porque a transmutação, ela ocorre muito na química, né? na mudança de elementos químicos. Agora, no espírito, é só pela transformação moral. Transformação de valores, que mudam as ações, que mudam os pensamentos, façam com que nós... E isso por uma vontade nossa, por um esforço, por uma luta nossa, ocorre essa transformação. Só para esclarecer essa parte também.